1 Coríntios, capítulo 1, verso 17. Diz assim as Escrituras Sagradas: Pois não foi para batizar que Cristo me enviou, mas para anunciar o Evangelho, sem recorrer à sabedoria de linguagem, a fim de que não se torne inútil a cruz de Cristo. Com efeito, a linguagem da cruz é loucura para aqueles que se perdem, mas para aqueles que são salvos, para nós é poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o homem culto? Onde está o argumentador deste século? Deus não tornou loucura a sabedoria deste século? Com efeito, visto que o mundo, por meio da sabedoria, não reconheceu a Deus, na sabedoria de Deus, aprove a Deus pela loucura da pregação salvar aqueles que creem. Os judeus pedem sinais, e os gregos andam em busca de sabedoria. Nós, porém, anunciamos Cristo crucificado, que para os judeus é escândalo, para os gentios é loucura, mas para aqueles que são chamados, tanto judeus como gregos, é Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Pois o que é loucura de Deus é mais sábio do que os homens, e o que é fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Vede, pois, quem sois, irmãos, vós que recebestes os chamados de Deus. Não há entre vós muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de família prestigiosa. Mas vamos fechar os nossos olhos. Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor, por podermos te cultuar. Único Deus, nosso Deus, o Deus que se revelou a Moisés há milênios atrás, o Deus que formou todas as coisas, o Deus que criou todas as coisas e conduz a história mesmo antes da fundação do mundo, e é que hoje recebe através de nós, inspirando-nos através do Teu Espírito, o nosso louvor. Obrigado, Senhor, pela rica oportunidade de podermos te cultuar. Obrigado por Tua palavra, Senhor. Palavra essa que muda os nossos corações, que muda os nossos passos, que muda, Senhor, os nossos pensamentos. Obrigado, Pai, por ser um Deus que não fala o que nós queremos, mas por ser um Deus que fala o que nós necessitamos. Pai eterno, eu te peço em nome de Jesus, que nessa noite, Senhor, Tu possas tratar no nosso coração aquilo que ainda está oculto, aquilo que está extraviado, aquilo que está perdido, aquilo que ainda é prática vil, aquilo que não Te glorifica, forjando, moldando, transformando, para que os nossos passos, as nossas vidas, sejam para a Tua total glória. Em nome de Jesus. Amém. Vamos sentar. Ainda estamos numa cidade grega, uma cidade filosófica. Ainda estamos numa cidade onde a influência da sabedoria qual o apóstolo Paulo fala que é aquela que ofusca a cruz de Cristo, influenciava tanto externamente quanto internamente a igreja de Corinto. Ainda estamos no local onde a promiscuidade como cidade era uma grande realidade. Um local onde o círculo de pessoas e a transição de pessoas era uma frequência muito grande. E estamos tratando de uma carta ímpar, a carta de Corinto.
A carta a qual o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, como vimos hoje na nossa catequese, responde a questionamentos e a questões que são levadas a ele de uma forma inspirada e cheia de doutrinas para transformar as vidas que estão se perdendo dentro da igreja de Corinto. Como nós falamos há 2 semanas, eu quero salientar hoje. O apóstolo Paulo esteve nessa igreja, nessa cidade, durante 18 meses. E durante esses 18 meses, ele esteve ali pregando o Evangelho, esteve ali anunciando o amor de Cristo, e também esteve ali estruturando a igreja que ficou estabelecida nessa cidade. Logo depois desse período, o apóstolo Paulo continuou sua viagem missionária, foi por outros lugares, e segundo a história, passou-se 3 anos. Dentre esses 3 anos, a igreja começou a ser influenciada, a igreja começou a ser bombardeada e penetrada por aquilo que não poderia acontecer, pela filosofia, pela promiscuidade e por práticas totalmente errôneas que estavam acontecendo naquele local. E o apóstolo Paulo recebe uma mensagem, e dessa mensagem ele começa as suas exortações. Uma igreja que está dividida, como vimos aqui nos primeiros versos do capítulo 1, dividida, cheia de partidos, divididas da seguinte forma: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. E o interessante é percebermos que Paulo é um homem cheio de sabedoria, tão cheio de sabedoria e cheio de graça de Deus, que ele foi o homem que no Novo Testamento mais escreveu na Bíblia. 1/4 do Novo Testamento é de sua autoria. Um homem que doutrinou e catequizou a igreja a qual ele passou. Mas o interessante é que esse partidarismo, a ponto de pessoas falarem que era de Apolo, é interessante você falar: puxa vida, uma pessoa dentro da igreja onde o apóstolo Paulo passou, a pessoa fala que é de Apolo. Os comentaristas falam que Apolo tinha uma eloquência da qual o apóstolo Paulo não tinha. E os comentaristas falam que a eloquência do apóstolo Paulo, a oratória do apóstolo Paulo, ficava a desejar em relação à sua muita sabedoria. E a igreja estava dividida, e Paulo começa a informar a igreja que essa divisão, esse partidarismo é errado, pecaminoso. Depois desse partidarismo a qual o apóstolo Paulo começa a pincelar aqui no início do capítulo 1, ele entra no quesito da sabedoria, no quesito da filosofia que adentrou na igreja, e percorre tudo o que a gente já viu e já expôs aqui entre os irmãos, e chega no verso 30. E no verso 30 ele vem fechando o princípio desse pensamento, a qual ele vai confrontar com as suas últimas palavras nesse pequeno bloco sobre a sabedoria. Não a sabedoria que vem de Deus, mas uma sabedoria mundana, uma sabedoria filosófica, uma sabedoria a qual ele vai dizer que é da seguinte forma: sabedoria que ofusca, que apaga e que faz a cruz de Cristo ser um nada. Verso 30. No verso 30, ele começa a colocar 2 pontos importantíssimos para que a igreja que estava ali em Corinto se firmasse novamente. No verso 30 ele começa a dizer o seguinte: ora, é por ele que vós sois. Em algumas versões ele diz: ora, é por ele que vós existis em Cristo Jesus, que se tornou para nós sabedoria proveniente de Deus, justiça, santificação e redenção. Aqui no verso 30 nós entramos em dois pontos essenciais do qual a igreja de Corinto estava e já tinha se perdido. O primeiro ponto é a salvação. A salvação a qual o apóstolo Paulo vai novamente enfatizar para aqueles irmãos, uma salvação que está atrelada à eleição de Deus, a soberania de Deus que foi manifestada através da loucura do mundo, através da sabedoria de Deus, que não é nada mais, nada menos do que a cruz de Cristo. E essa cruz de Cristo, ela foi manifestada ao mundo, e todas aquelas pessoas que estavam na igreja de Corinto tinham que ter na consciência que a obrigação daquele que é cristão
é se apegar nessa cruz e dela não se apartar por nenhum outro motivo. E um outro ponto interessante nesse mesmo verso, ele vai estar tratando sobre ser de Cristo, ser íntimos de Cristo. E esse ser íntimo de Cristo, ser de Cristo, existir por Cristo e existir para Cristo, traz duas exigências. A primeira, crer, viver intimamente para Cristo. E a segunda exigência a qual ele vai trabalhar, não só viver intimamente para Cristo, não se entregar somente intimamente para Cristo, mas para toda a comunidade e para tudo que é pertinente à pessoa de Cristo. Quando nós falamos de Cristo, nós estamos falando do Evangelho, da cruz e da comunidade. Esses são os dois pontos que vai permear essa primeira parte do verso 30. E eu quero começar pela segunda parte, que é a parte da salvação, a qual o apóstolo Paulo vai fazer, através dessas palavras, com que os irmãos da igreja de Corinto comecem a se apegar novamente e se atentar novamente à exigência que é demonstrada por Deus e o amor que é demonstrado por Deus através do sacrifício de Cristo, que traz a salvação para todos aqueles que creem no nome do Senhor. E o interessante, porque para Paulo é um motivo de assombro e de assusto, de ficar assustado. Por quê? Porque é uma igreja que se diz cristã, é uma igreja que foi doutrinada por ele, é uma igreja que recebeu todos os ensinamentos, é uma igreja a qual ele ficou 18 meses ali estruturando, deixando pessoas, ensinando a palavra de Deus, orando pela manhã, doutrinando a igreja, do período da tarde, no período da noite. Eram cânticos, eram músicas, era meditação na lei. Os momentos em que eles ficavam juntos eram destinados à palavra de Deus. E pouco tempo se passou para que essa igreja começasse a ser influenciada por uma mania, um vício que estava tirando e que já havia tirado as pessoas desse princípio, que é da palavra de Deus. Para o apóstolo Paulo é um motivo muito estranho, porque para aqueles que são salvos é inconcebível abandonar a cruz. Para aqueles que são salvos é inconcebível se agarrar à filosofia da vida. Para aqueles que são salvos é inconcebível percorrer outros caminhos que não são o caminho, que não é o caminho do Evangelho. Para aqueles que são salvos é inconcebível ter uma vida semelhante à vida daqueles que estão fora da igreja. E aí de se assustar, você perceber que uma comunidade que se diz comunidade cristã está tão parecida quanto a igreja, as pessoas que estão de fora, parecida com os que estão aqui dentro. Quase não se vê diferença. A tal ponto que quando você percebe que a doutrinação do apóstolo Paulo, quando segue adiante, ele vai falar de um ponto muito interessante, que é o ato do filho ter relação com a madrasta. E ele fala: olha, irmãos, muito me admira uma situação dessa dentro da igreja, porque nem os de fora, nem numa cidade promíscua, nem numa cidade libertina está acontecendo atos desses que estão acontecendo dentro da igreja. E o pior não é acontecer só isso, o pior é a omissão de vocês, que isso está acontecendo e vocês não estão fazendo nada. Bota essa pessoa para fora, entrega esse rapaz para o diabo, acaba com essa coisa na igreja, porque na igreja não pode existir isso. As brigas de dentro da igreja não estavam sendo julgadas dentro da igreja. As discórdias de dentro da igreja estavam sendo julgadas por juízes iníquos. Os irmãos no momento da ceia não esperavam outros, eles iam semelhantes àquelas pessoas que nunca comeram na vida e atacavam tudo de uma vez só, sem esperar as pessoas para se comungarem juntos. E isso chega aos ouvidos do apóstolo Paulo e aos olhos do apóstolo Paulo é inconcebível, porque ele está tratando de um local onde ele amou muito, um local onde ele entregou a vida dele, um local onde ele pregou o Evangelho e um local onde ele acredita que existem eleitos de Deus. Porque os salvos devem ser diferentes dos não salvos. Os eleitos, aqueles que conhecem e vivem a palavra de Deus, devem ser diferentes daqueles que não são eleitos.
porque senão não existe propósito nenhum na redenção de Cristo. Aqueles que estão dentro da casa do Senhor, em primeiro lugar, têm que manter a reverência. E eu fico impressionado que dentro da casa de Deus as pessoas não conseguem manter reverência. Ainda mais no momento da pregação, as pessoas não conseguem calar a boca. Se você vai para um show de piada, isso é normal. Se você vai para o forró, isso é normal. Se você vai para qualquer lugar, isso é normal. Mas dentro da casa de Deus, onde os eleitos estão reunidos para ouvir a palavra de Deus, que não é ninguém mais e ninguém menos que está falando, mas é o próprio Deus que está trazendo a sua mensagem, para que eu e vocês, que somos pecadores, miseráveis, que não damos conta de andar um passo das nossas vidas para o caminho de perfeição e santidade, não conseguimos parar um minuto para ouvir a palavra de Deus. Imagina os ímpios, imagina os hereges. Os salvos têm que se diferenciar completamente dos não salvos. Dentro dos salvos, dentro da comunidade dos salvos, não pode existir promiscuidade. E nessa igreja existia promiscuidade. Promiscuidade a tal ponto de o filho ter relação sexual com a madrasta. Uma coisa que para Paulo ou era desconhecido que acontecia na cidade, ou realmente não existia. Isso é motivo de confrontar a igreja. E ao ponto de nós olharmos para os dias de hoje, na nossa comunidade, nas nossas igrejas, existem pessoas praticando promiscuidade todos os dias. Libertinagem, adultério, facções, brigas, rixas, rivalidades, fofocas. Isso é comum a gente encontrar em qualquer outro lugar, mas não no local onde estão os salvos do Senhor, aqueles que experimentam a salvação de Cristo manifestada todos os dias na sua vida. É inconcebível isso acontecer. Porque o salvo entende que através da cruz de Cristo nós encontramos redenção para a vida eterna, estarmos ao lado dele. E por causa dessa redenção, por causa desse favor que é manifestado através da cruz de Cristo, através do sacrifício de Cristo, através da sabedoria de Cristo, através da loucura do mundo, nós temos que moldar as nossas vidas, moldar os nossos pensamentos, subjugar os nossos corações, os desejos dos nossos corações todos os dias, para que todos os dias se manifeste em nós a cruz de Cristo. E quanto esse amor, que é um amor que é incomensurável, um amor que nenhum de vocês experimenta através de outra pessoa, e nenhum de vocês tem capacidade de amar alguém como Cristo nos amou, faz com que eu e você sejamos todos os dias das nossas vidas confrontados ao ponto de chorarmos aos pés do Senhor, chorarmos em agradecimento, chorarmos em arrependimento, chorarmos todos os dias pedindo essa graça que nunca se apague das nossas vidas, e que nem um dia das nossas vidas nós venhamos a nos perder, escolhermos caminhos diferentes que não seja o caminho do Evangelho. E o que o apóstolo Paulo olha para essa igreja, para essa comunidade, e ele se assusta, porque é uma comunidade que não abraçou isso. É uma comunidade que, tão jovem, com apenas 3 anos de distanciamento do seu fundador, daquele que plantou, daquele que ensinou, daquele que doutrinou, abraçou todo tipo de vão, de heresia, de doutrina, de práticas perniciosas. E esse primeiro tópico que ele trata no verso 30 é a salvação destinada aos irmãos da igreja de Corinto. Salvação que, em primeiro lugar, eles não tinham motivação nenhuma para receberem. Salvação que eles não tinham direito nenhum, benefício nenhum, vontade nenhuma, mas receberam pelo amor gratuito, incomensurável, grande e incorruptível de Deus. Eu falei para vocês do processo de adoção. É como
pai e mãe olha para uma criança que não tem nada, não tem motivação nenhuma, e ela pega e leva para sua casa e dá tudo para ela. É Deus olhar para mim, para vocês, e vermos despidos, cheios de vergonha, cheios de pecado, cheios de erros, cheios de falácias, cheios de conceitos errados, cheios de filosofias da vida e cheios daquilo que ofusca a cruz de Cristo, e dizer: eu te amo, você é meu filho, a partir de agora você é um salvo. Você não tem nada para me cativar, você não tem beleza, você não tem formosura, você não tem eloquência, você não tem nada, mas eu decidi te amar. É tão diferente dos homens, que o interessante é que hoje é tão difícil adotar as crianças. Sabe por quê? Nunca existiu na história do nosso país tantas crianças para serem adotadas, e nunca existiu na história do nosso país tantas pessoas para adotarem crianças. Aí nós perguntamos: puxa, a burocracia está tão grande que não está dando para adotar crianças? Não. As crianças que estão sendo postas para adoção são negros, deficientes, cheios de problemas, cheios de defeitos, cheios de características que vão projetar todos os dias da sua vida dificuldade, gastos, dor de cabeça, noites sem sonos. Agora, sabe o que é interessante? A lista das pessoas que se projetam para adotar uma criança, sabe quais são as exigências? Que a criança tenha olhos azuis, que a criança seja loirinha, que a criança seja perfeita, que a criança tenha os pés lindos, que a criança tenha uma mãozinha idêntica à mãozinha de fulano de tal, que a criança seja isso e aquilo outro. Sabe por que não se adota? Porque não existe compatibilidade. É como se fosse Deus olhando para a terra e falasse: eu quero um justo. Será que vocês estariam aqui hoje? É como se fosse Deus olhando para a terra e falando: eu quero um verdadeiro. Será que vocês estariam aqui hoje? Deus olhasse para a terra e falasse: eu quero alguém que não seja promíscuo, eu quero alguém que não seja adúltero, eu quero alguém que não seja miserável, eu quero alguém que não seja pecador. Levanta a mão quem seria escolhido por Deus. Ninguém. Nenhum de nós. Deus é diferente de mim e de vocês. Porque o amor de Deus não é um amor de barganhas. O amor que você manifesta é um amor de barganha. Você quer menino de olho azul, menino de olho verde. Só falta escrever: eu quero uma criança que seja propensa à área da medicina. Eu quero uma criança que seja propensa ao doutorado. Eu quero uma criança que seja propensa a ser uma atleta. As exigências são tão esdrúxulas, são tão burras, são tão miseráveis, são tão humanas, que fazem com que todas as crianças, ou quase todas as crianças que são postas para adoção, nenhuma, ou quase nenhuma, consiga encontrar um lar. Por quê? Porque só existem miseráveis nesse mundo. Quase todos nós somos miseráveis. Miseráveis. E Deus olha para mim e para você e fala assim: eu te escolhi antes da fundação do mundo. Você é meu. Eu vou forjar a sua vida. Eu vou transformar o seu caráter. Eu vou fazer de você semelhante ao meu filho que morreu na cruz do Calvário. Porque Deus não é semelhante a mim nem a vocês. Deus é Deus. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo para essa igreja. Uma igreja tão nova e tão cheia de erros. Erros a ponto que eles conseguem anular a eleição de Cristo, o sacrifício de Cristo. Se nós olharmos para nós, nós temos tantos erros quanto esses irmãos da igreja de Corinto.
Quando eu olho para a nossa comunidade, dói no meu coração porque eu vejo muito idólatra. Muito idólatra. E isso é um motivo de desprezo e ódio de Deus. E quando eu não olho só a nossa comunidade, mas eu olho aqueles que são cristãos, nós vemos diversos erros. E eu faço uma aposta com qualquer um de vocês. Quantos cristãos que estão nessa lista exigidos, filhos de olhos azuis e bonitinhos? Se não for a maioria, é quase a maioria. Agora, o segundo ponto que o apóstolo Paulo ainda trabalha nesse mesmo verso é o ponto de sermos de Cristo. Ora, é por Ele que vós sois, é por Ele que vós existis. Nós existimos em Cristo. Vocês são em Cristo. E quando o apóstolo Paulo coloca esse segundo termo, é outro motivo de assombro para ele próprio, e é um motivo para ele confrontar essa igreja, porque quando na concepção bíblica nós existimos para Cristo, nós existimos para fazer a vontade de Cristo e interagirmos em todas as coisas que estão relacionadas à palavra de Deus. Amar, ajudar, arrepender, viver, deixar de viver, chorar, sorrir, perdoar, ser perdoado, ser humilde, proclamar o Evangelho, viver o Evangelho, se entregar para o próximo, doar-se para o próximo, abrir mão da sua própria vida, não temer nada, muito menos homem nenhum, entregar toda a sua vida a ponto que você tem conhecimento e consciência que até as tuas próprias finanças são do Senhor, a ponto que quando as suas finanças do Senhor, você não cai na perdição e nem no lábio dos abutres que tem a cara de pau, que tem a coragem de tomar tudo, mas saber que quando tudo é do Senhor, a sua vida glorifica a Deus em tudo, a ponto que você, os seus bens, a sua família, o seu dinheiro, a sua casa, os seus filhos, aquilo que está na sua mão não pertence a você, mas você simplesmente é um zelador, é um mordomo, e isso tudo está atrelado com estar em Cristo, viver em Cristo e ser íntimo com Cristo. E o principal, não ser influenciado, nem se desviar dos caminhos do Evangelho do Senhor. Olha para essa igreja, olha para esses irmãos, olhem para essas pessoas. Como dizer que essas pessoas são íntimas de Cristo? Como dizer que essas pessoas estão atreladas ao Evangelho de Cristo? Como dizer que essas pessoas estão vivendo para Cristo e com toda a sua intimidade obedecendo a palavra de Cristo? E o apóstolo Paulo está mostrando para ele: olha, vocês têm que abrir mão de tudo isso que vocês estão vivendo. E vocês devem. Eu não estou fazendo pedidos, eu estou exortando. Vocês devem ser íntimos de Cristo, íntimos de Deus. Essa é a mensagem do Evangelho. E como eu falei para vocês, ela segue duas exigências: ser íntimo de Cristo, amar a Cristo e abraçar a obra redentora de Cristo. Quando nós falamos em ser de Cristo, nas cartas paulinas, o apóstolo Paulo vai tratar algumas outras vezes sobre isso, a qual ele vai colocar a obediência como ser íntimo de Cristo, serviço ao Evangelho e amor a Deus. Vamos conferir Romanos capítulo 6, verso 11. Romanos capítulo 6, verso 11, onde começa a se manifestar através do apóstolo Paulo essa mesma palavra: ser de Cristo. Verso 11: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado,
mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Romanos 8:1 agora. Portanto, não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Romanos 8:39. Nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, manifesto em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 16, versículo 3. Romanos 16, verso 3. E a gente começa a ver o amor de Deus, a graça de Deus para aqueles que estão em Cristo, simplesmente escrevendo e dando saudações. 16:3. Saudai Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus. 16:7. Saudai Andrônico e Júnia, meus parentes e companheiros de prisão, apóstolos exímios que me precederam na fé em Cristo. Romanos 16:9. Saudai Urbano, nosso colaborador em Cristo, e o meu amado Estaques. Romanos 16:10. Saudai Apeles, homem provado em Cristo. Saudai os da casa de Aristóbulo. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 30. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 30. Ora, é por ele que vós sois em Cristo Jesus, que se tornou para nós sabedoria proveniente de Deus, justiça, santificação e redenção. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Passaram-se as coisas antigas, eis que se fizeram realidade nova. Gálatas 1:22. Gálatas 1:22. De modo que pessoalmente eu era desconhecido às igrejas da Judéia que estão em Cristo. Gálatas 5, verso 6. Gálatas 5, verso 6. Pois em Cristo Jesus nem a circuncisão tem valor, nem a incircuncisão, mas apenas a fé, agindo pela caridade. Efésios capítulo 1, verso 13. Efésios capítulo 1, verso 13. Nele também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele tendo crido, fostes selados pelo Espírito da promessa, o Espírito Santo. O apóstolo Paulo trata isso diversas vezes, daqueles que estão em Cristo. Agem intimamente, vivem intimamente com Cristo. Eles amam estar fazendo a obra do Senhor. Eles amam estar glorificando o nome do Senhor. Eles amam estar obedecendo às ordens do Senhor. Eles amam serem totalmente dependentes do Senhor. E é isso que ele está falando para essa igreja. Me admira muito vocês terem perdido tudo isso. E isso tudo eu ensinei. E é obrigação de vocês observarem isso. Agora trazendo para os dias de hoje. Quantos aqui são íntimos de Cristo? Quantos aqui abraçaram o Evangelho de verdade? A gente olha para essa parte em que o apóstolo Paulo coloca os irmãos que escrevem saudação de fulano de tal, saudação de Beltrano, e a gente fala, puxa vida, mas não tem sentido nenhum. Não tem sentido para nós, mas para eles tem um sentido completo.
Como eu já falei para vocês em uma exposição anterior, essas pessoas que escreviam, eu saúdo vocês, eu mando um abraço para vocês, são pessoas que estão distantes, conhecidos da comunidade, que estão dizendo, olha, eu estou firme na fé, estou mandando um abraço para vocês. Isso era motivo de que a igreja que recebia aquele comunicado ficasse alegre e contente, sabendo que a fé penetrou no coração daqueles a quem eles amam. É você observar quando você está atrelado e abraçado ao Evangelho, que todas as coisas que estão relacionadas a Cristo são íntimas a você, e você tem prazer de viver aquilo, você tem prazer de divulgar aquilo, você tem prazer de compartilhar aquilo. Agora, quantos de nós estamos fazendo isso na igreja do Senhor? Um povo que hoje eu ainda posso ter como destaque, que pratica isso, que tem prazer de ser íntimo do Senhor, são os nossos irmãos de Recife. A Igreja Episcopal de Recife, ela tem nos demonstrado uma graça muito especial, da qual muitas comunidades deixam a desejar. Eu acho que Dom Paulo contaminou aquele povo por completo. Eu nunca vi tanta prestabilidade, amor, entrega. Eu particularmente, eu percebo que é tudo sem expectativa de retorno. São pessoas que dão conta de fazer para aquelas pessoas, para quem estiver próximo delas, sem exigir nada em troca. Com isso você percebe que as pessoas que estão recebendo são contaminadas por aquele amor e por aquela intimidade com Deus, a ponto de perceber que o favor de Deus está sendo manifestado por outras pessoas, e que essas pessoas são pessoas que se afirmam ser pessoas de Deus. E que pessoas de Deus, elas conseguem abraçar outras pessoas, dizendo que Jesus a ama, que elas também os amam, e que se elas precisarem delas para qualquer coisa, elas estão juntas. São pessoas que você observa que em momentos de aflição, em momentos de dor, eles estão juntos chorando. Pessoas que no momento de alegria, de felicidade, eles estão juntos, festejando. Mas eu não consigo mais perceber isso em outra igreja. Infelizmente eu não estou conseguindo perceber isso dentro da nossa igreja. Eu não estou conseguindo perceber isso dentro da comunidade que está dizendo, olha, nós somos salvos, olha, nós somos eleitos, olha, nós somos escolhidos pelo Senhor antes da fundação do mundo. E aqueles que se dizem que são escolhidos pelo Senhor não dão conta de prestar amor, santidade, socorro, carícias, abraços, emprestar o ouvido sequer por um minuto. Quantos de vocês emprestaram o ouvido de vocês para escutar um irmão que estava desesperado? Parece que é até bobeira, mas para quem está desesperado, um ouvido é tudo. Quantos de vocês deram um ombro para quem precisava chorar? Parece insignificante, mas para quem quer chorar, um ombro é melhor do que um travesseiro. Quantos de vocês tiveram coragem de tirar dinheiro da carteira de vocês para ajudar alguém que estava necessitado? Parece que é bobeira, mas para quem está necessitado, R$1 vale mais do que milhões. E a gente ensina, a gente prega, a gente doutrina, mas você observa que as pessoas, quando passam por necessidades, os únicos que elas não conseguem encontrar socorro são os irmãos de Cristo, os irmãos da fé, aqueles que se dizem servos de Jesus. Porque as nossas ajudas a Deus estão se limitando à cesta básica, estão se limitando à simples oração. As nossas ajudas se limitam a simplesmente bater nas costas do irmão, irmão, estou contigo. Não passa disso. Isso não é um privilégio dessa igreja hipócrita que nós somos. Durante toda a Bíblia, o discurso, o debate e a briga foi por causa disso. Olha, as viúvas estão perdidas. As viúvas estão sem ajuda. As viúvas estão sendo devoradas. E vocês que têm a obrigação de recolherem as viúvas, de ajudarem as viúvas, de prestarem socorro para as viúvas, vocês não estão fazendo por quê?
Estar em Cristo não é vir para a igreja para bater palma, dar uns pulos e dar glória a Deus. Estar em Cristo é amar o próximo ao extremo. Estar em Cristo não é vir para a igreja para ter o seu coração hipócrita, massageado por palavras bonitas. Estar em Cristo é ter esse seu coração miserável, sendo totalmente confrontado por Deus, para que você saia daqui essa noite pensando no seguinte: eu tenho que mudar minha vida por completo. Estar em Cristo não é amar as bênçãos que Cristo pode nos dar, mas é amar a maior bênção e a única bênção que nós temos, que é o próprio Cristo. E estar em Cristo é amar a comunidade, é viver em comunidade. Agora, como viver em comunidade com um povo ocidental que não respeita nem pai nem mãe? Um povo que não consegue nem viver em família. Como vou viver em comunidade com pessoas assim? É por isso que diversas vezes a Bíblia diz a seguinte frase: eu fui com vocês, mas eu tive que dar para vocês leite, porque vocês não podiam experimentar alimentos sólidos. Muitos irmãos que estão no nosso meio tinham que estar bebendo papinha, comendo papinha e mamando em mamadeira, porque vocês estão escutando tanta coisa sólida, mas está entrando pelo ouvido e saindo pelo outro, e a vida de muita gente não mudou em nada. Quantos irmãos da igreja estão passando necessidade e não foi visitado? Quantos irmãos da nossa igreja não tinham dinheiro para pagar a conta de luz e teve que ver a sua luz ser cortada? Quantos irmãos da nossa igreja precisavam de chorar no ombro de alguém e não encontrou ninguém para chorar? Quantos irmãos da nossa igreja precisavam de uma mão forte, uma mão que dissesse: olha, eu não tenho nada para te dar, nada, 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 mas eu estou com você, vamos caminhar juntos. Se tiver que pedir, eu peço junto contigo. Se tiver que sofrer, eu sofro junto contigo. Se tiver que morrer, eu morro junto contigo. Quem de vocês fez isso? Quem de vocês viveu isso? A igreja de Corinto estava dessa forma. Uma igreja cheia de promiscuidade, cheia de sabedoria. Uma carta que é considerada pelos teólogos uma carta cheia de confusão e cheia de manifestação egocêntrica de quem sabia mais, quem podia mais e quem tinha mais dons. Qual geração que procura mais dons do que essa geração contemporânea? Qual geração que procura mais ser mexido o ego do que essa geração? Qual geração que procura o mais sobrenatural do mundo do que a nossa geração? Qual geração que quer dar mais glória a Deus, quer mais gritar dentro da igreja, quer mais escutar louvor ímpio, louvor que vem direto do inferno? Eu acho que nem Satanás dá conta de fazer os louvores que a igreja faz hoje. Essa geração é a geração nossa. Nós só estamos querendo. Agora a nossa geração não consegue amar o próximo. A nossa igreja não consegue ajudar o próximo. A nossa igreja só consegue sentar nas cadeiras, olhar e falar assim: isso é besteira, isso é bobagem, isso não existe. Se isso não existe, o que eu estou falando hoje não é da Bíblia. Se isso não existe, a sua vida não é frustrada. Se isso não existe, você não consegue à noite ficar sem falar com Deus. Se isso não existe, você não consegue nenhum dia da tua vida perceber que você é o maior miserável do mundo. E eu te garanto que a palavra de Deus, ela é irrepreensível, inflexível. E que esse amor, essa vida íntima com Cristo, tem que ser manifestada na minha vida e na tua vida. Uma geração que só é conhecida como cristão porque só fala de Deus. Em nome de Jesus, Deus que me livre, em nome de Jesus eu repreendo, está amarrado. Aí todo mundo sabe que é evangélico. Mas é uma geração que não consegue ser conhecida
quando entra e sai sem falar nada, mas o seu modo de viver é uma forma diferente. É uma geração que não consegue ser conhecida dentro de casa, honrando pai, mãe, sendo fiel à esposa, sendo fiel aos filhos, sendo fiel à família. É uma geração que não consegue viver assim, glorificar Deus dessa forma, porque é uma geração que está perdida nos conceitos filosóficos e conceitos que ofuscam a cruz de Cristo. E é isso que o apóstolo Paulo está batendo. Irmãos, acordem! Irmãos, mudem de direção! Irmãos, nós temos que viver para Cristo! Nós somos de Cristo! E vivendo assim, vivendo para essa forma, para essa maneira, nós vamos glorificar o nome de Deus. Queridos, vivam assim. Glorifiquem o nome de Deus. Em Cristo Jesus, que se tornou para nós sabedoria proveniente de Deus. Aqui o apóstolo, observe aí, a parte B desse verso, ele coloca 3 substantivos que estão atrelados a tudo aquilo que nós falamos: justiça, santificação e redenção. Justiça. Por que justiça? Porque a justiça se manifesta de forma externa, porque a justiça vem de Deus. Em nós não existe justiça. Nós não somos justos. Nossas palavras não são justas. Nossos julgamentos não são justos. Nossa forma de viver não é justa. Mas essa justiça que se manifestou para esses irmãos na igreja de Corinto é uma justiça que vem de fora. Vem da onde? Vem da parte de Deus sobre essas pessoas. E essa justiça ela tem que ser preservada e muito bem quista por essa igreja e por nós, porque não existe um justo sequer. O único justo é o Senhor Jesus, que morreu na cruz do Calvário por mim e por vocês. Justiça de Deus, sabedoria de Deus, amor de Deus. Quantos de nós não somos justos nem com nós mesmos? Você já percebeu aquela pessoa que só olha para ela, para o coração dela, para a vida dela e só consegue depreciar? Ela é a pessoa mais mesquinha que existe no planeta Terra. Ela só consegue ver os defeitos dela. Ela só consegue atacar ela e a existência dela. Ela só consegue fazer como Jó: maldito o dia em que eu nasci. Eu não tenho nada, eu não consigo nada, eu não posso nada. E mais ainda, pessoas que conseguem ser injustas com todas as pessoas que estão ao redor dela. E o apóstolo Paulo está batendo nessa igreja porque isso é uma manifestação, uma característica que se manifesta dentro da igreja. E Paulo está tratando dessa justiça divina que não está condicionada à ação humana, mas uma justiça divina que é respaldada na cruz do Calvário, a ponto de justificar todos os homens. E esse respaldo de Paulo está dizendo que essa justiça é manifestada de Deus para os homens, é manifestada de Deus para a igreja de Corinto, é manifestada de Deus para todos vocês que recebem a Cristo como Senhor e Salvador da vida de vocês. Outro substantivo: santificação. Nesse substantivo, o apóstolo Paulo está tratando da santificação que é normativa da ação do Espírito Santo ao habitar em nós, que é aquilo que a igreja tem que buscar, que é aquilo que a igreja tem que viver, é aquilo que a igreja deve desejar, é aquilo que a igreja deve ambicionar: ser santo. Por que ser santo? Porque o Senhor é santo. Quantos santos estão reunidos hoje? E eu vou encerrar aqui, para não prolongar muito, a redenção.
a justificação. Se vocês são salvos por causa da redenção e justificação de Cristo. E é mais um tópico que o apóstolo Paulo mostra para essa igreja. Mais um motivo para que eu possa estar em Cristo, viver em Cristo e nunca mais me afastar de Cristo. Porque Ele nos justifica, nos santifica e nos redime todos os dias das nossas vidas. É pouco motivo para amar esse Deus? É pouco motivo para ambicionarmos estar aos pés desse Deus? Não. E ele fecha dizendo: a fim de que, como diz a Escritura, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Se existe algum motivo de glória, de jactância, de alegria, de felicidade, de levantar baluartes, só existe um: no Senhor. Eu não sou bom, mas eu estou no Senhor. Eu não tenho nada que me chame e que me faça ser escolhido por Deus, mas eu estou no Senhor. Eu me glorio em todas as coisas porque eu estou no Senhor. Eu não me glorio porque eu recebo algo do Senhor. Eu me glorio porque eu estou no Senhor. Eu espero que esse seja o motivo para que você possa gloriar todos os dias da sua vida. Se for dar glória, se for gloriar, glorie-se no Senhor. Vamos fechar os nossos olhos? Senhor, por Teu nome, nós agradecemos a Ti por tudo que nós temos aprendido de Ti, e por tudo que o Senhor tem feito por nós, para que nós possamos viver para Ti, para que nós possamos esperar em Ti, para que nós possamos, por completo, diferente de muitos exemplos, nos entregarmos a Ti, de toda a nossa força, com toda a nossa fé, tendo o coração totalmente prostrado aos Teus pés, para que somente Tu, Senhor, seja glorificada. Quebra, Pai, os desejos do nosso coração. Lança por terra, Senhor, os sonhos do nosso coração. Aniquila de uma vez, Pai, por favor, aquilo que não Te glorifica em nossas vidas. E faz, Senhor, pelo poder que há no nome de Cristo, com que eu e meus irmãos possamos todos os dias das nossas vidas viver em Ti, viver para a Tua obra, viver para o Teu Evangelho, obedecer àquela Tua palavra que diz: buscar em primeiro lugar o reino dos céus. Todas as coisas vão ser acrescentadas. Infelizmente essa geração faz o contrário, Senhor. Queremos todas as coisas, e se tivermos tempo, vamos pelo menos olhar para o Evangelho. Não permita vivermos assim, Senhor. Conduza-nos para que possamos viver para o Evangelho todos os dias das nossas vidas, todos os momentos, com toda a nossa força. E pela graça e o amor do Senhor, aquilo que é necessário vai ser acrescentado dia após dia. Ensine isso para a sua comunidade, Senhor. Ensine isso para os Teus filhos. E que Tu, Pai, sejas glorificado em nome de Jesus. E pela iluminação do Espírito Santo, ajuda-nos. Amém.